Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25. Nós iremos ler a título de referência o versículo 25, 28 e 32. Mas nosso intuito é a exposição na íntegra de toda essa perícope. Versículo 25 diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos ler, aliás, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, concede-nos a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, para o entendimento da Tua palavra. Revela-nos o mais profundo da Tua palavra. Nós admitimos e reconhecemos que nós dependemos de Ti neste ministério da exposição da Tua palavra. Glorifica o Teu nome, Senhor, e que através do poder do Teu Espírito Santo, nossas mentes estejam cativas em Cristo Jesus, tanto dos receptores da palavra, quanto daquele que está transmitindo a Tua palavra. Glorifica o Teu nome nesta manhã, Senhor. Glorifica tão somente o Teu nome e fala conosco poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a história da humanidade tem demonstrado que nós temos experimentado uma polarização no que diz respeito ao papel e atitude do homem durante a história da humanidade. Até o século passado, ou o início do século passado, prevalecia na sociedade, no que diz respeito ao papel do homem, o machismo e o autoritarismo do homem. Todavia, por força da influência do feminismo, recentemente nós temos visto atitudes de homens que são atitudes de homens apagados, homens que não exercem a sua liderança no lar e nem na sociedade e muito menos na igreja. Então, essa polaridade que houve na história, um dos motivos foi o feminismo. Por isso que na igreja, por vezes, o concílio tem às vezes até dificuldade de encontrar homens para exercer a liderança na igreja, dificuldade de encontrar homens dispostos a exercer liderança na igreja, porque isso já é um reflexo do lar, porque no próprio lar, na própria casa, a maioria dos homens não exerce seu papel, como diz a palavra de Deus. A maioria são omissos e apagados em sua atitude de marido, de liderança. Precisamos resgatar aquilo que a Bíblia fala a respeito do papel do homem. No domingo passado falamos sobre o papel da mulher, da esposa, falaremos hoje então sobre o papel do homem. E qual é o papel do homem dentro do lar? O principal papel do homem no lar é o amor. Veja que no versículo de número 25 e 28 ele fala sobre o amor. Maridos, amai a vossa mulher. Versículo 25, amai vossa mulher. Versículo de número 28, assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Enquanto a função da mulher, a responsabilidade da mulher no lar tem como fim principal a submissão, a mulher tem que ser submissa, o homem tem que amar a esposa. Mas não é o amor de paixão. A Bíblia nem trata desse aspecto de paixão no que diz respeito ao casamento, até porque naquela época os casamentos eles eram arranjados. Eles não eram casamentos fruto de um relacionamento apaixonado, como no mundo ocidental. Então, esse amor que Paulo está falando aqui não é paixão, é um amor muito maior do que uma paixão. Esse amor, na verdade, é um reflexo do amor que há entre Cristo e a igreja. É um reflexo do amor de Cristo pela igreja. Observe que no versículo 22 ele diz o seguinte, no versículo 32, ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Isso significa que o amor que o homem tem que ter para com a mulher, ele tem como referência o amor de Cristo para com a igreja. E é disso que nós falaremos. Enquanto muitas mulheres, às vezes mulheres evangélicas, mulheres cristãs de alma feministas, odeiam o termo submissão, na verdade é por ignorância, por não saber as funções do lar, por não saber qual é o peso da função do marido, por exemplo. Enquanto Deus ele espera que a mulher seja apenas submissa, Deus exige que o marido ele trate a sua esposa como Cristo trata a igreja. Que ele se entregue por sua esposa como Cristo se entregou pela igreja. Então, é uma responsabilidade infinitamente maior sobre os ombros do homem. Agora, imagine se os maridos conseguissem pôr em prática esse princípio de imitar o amor de Cristo.
Então, isso facilitaria o papel da mulher de ser submissa. Na verdade, todavia, nós precisamos entender que essa responsabilidade da submissão e do amor do homem são responsabilidades incondicionais. Isso significa que o homem ele tem que amar a esposa mesmo que ela não seja submissa. Isso significa que a mulher tem que ser submissa mesmo que o homem não a ame, porque isso diz respeito à nossa responsabilidade diante de Deus. Falaremos hoje sobre esse amor do homem para com a mulher e iremos entender quais são as características desse amor marital. E esse é o tema de hoje, as características do amor marital ou do amor do marido. Então, meus irmãos, a primeira característica do amor do marido, o amor que se espera de um homem para com sua esposa, é que ele é um amor sacrificial. Veja no versículo 25. Obrigado, Tiago. Versículo 25, ele fala sobre a entrega. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Dentro do paralelismo hebraico, de fato, a mente de Paulo era uma mente de um judeu convertido. Ele tinha alguns aspectos da poesia hebraica como paralelismo. O que é esse paralelismo hebraico, da poesia hebraica? Quando se usa outra palavra, outros termos, para dar ênfase, ou para falar a mesma coisa que ele falou anteriormente. Então, nesse sentido, quando Paulo fala sobre amar a igreja, ele vai explicar, no próximo trecho, ele vai explicar o que ele quer dizer com esse amar a igreja. Ele diz, como Cristo amou a igreja, de que forma Cristo amou a igreja? Ele explica, a si mesmo se entregou por ela. Então, a primeira característica desse amor, que é baseado no amor de Cristo, é a entrega. E entrega aqui, meus irmãos, nós temos que nos lembrar da cruz de Cristo. Versículo 32 diz que grande é esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja. O mistério da entrega de Jesus na cruz pela igreja, de fato é um grande mistério, porque ali jaz o Filho de Deus, na verdade ali é o próprio Deus sendo crucificado na cruz, e houve ali uma separação entre o Deus Pai e o Deus Filho por amor de nós, por amor à igreja. O Deus imortal morreu naquela cruz em favor dos pecadores. Grande é este mistério, onde Jesus tomou a culpa do pecado, a penalidade do pecado em nosso lugar. Nós temos que ter isso em mente. Enquanto você não entender a profundidade, a complexidade desse mistério da cruz de Cristo, você não vai entender a complexidade de nossa responsabilidade na família. Então, essa entrega se refere à cruz de Cristo. Na verdade, o verbo entregar aqui na teologia paulina, especialmente nesse texto, que fala da relação entre Cristo e a igreja, esse verbo entregar, ele é oriundo do contexto litúrgico do Antigo Testamento, onde se refere aos sacrifícios do Antigo Testamento. Os sacrifícios que eram entregues ao Senhor e subiam como aroma suave a Deus, a fumaça do sacrifício. Isso é entrega. Observe que no capítulo de número 5, meus irmãos, versículo de número 1 e 2, ele vai salientar esse aspecto da oferta do sacrifício. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Portanto, a primeira característica do amor do marido é sacrifício. É um amor sacrificial. Quando Paulo fala de entrega, ele está falando de sacrifício. E onde foi a maior revelação do sacrifício de Cristo por nós? Na cruz. Na cruz de Cristo. Romanos 8, capítulo 5, versículo 8, atesta isto. Romanos 5, 8 diz que Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a cruz é a referência, a cruz é o local da revelação do amor de Deus. Isso significa que, se a primeira característica do amor do homem é um amor sacrificial, que é baseado no sacrifício de Cristo, é um amor relacionado à cruz de Cristo. Isso significa que homens, maridos, nós precisamos entender que nosso papel, que nosso amor para com a nossa esposa deve se revelar através de uma atitude de sacrifício, de entrega, de cruz. De que maneira a cruz ela se revela, meus irmãos? De maneira passiva e ativa. De maneira ativa na própria entrega em si, em que Cristo tomou a iniciativa de se entregar pela igreja para salvar e purificar a igreja, como diz o versículo 26. E nesse sentido também, além de se entregar voluntariamente para purificar a igreja, ele está, na verdade, se submetendo à atitude de ajudar a igreja a carregar a sua cruz, porque no versículo 26, 26, 27, quando fala que Jesus purifica a igreja, santifica a igreja,
Quando Deus nos santifica, o próprio Cristo está nos ajudando a nós carregarmos o fardo da nossa cruz, de nossas próprias limitações. O marido ele tem que ajudar a esposa a carregar a sua cruz, e o marido tem que carregar a sua cruz em favor da esposa. Por isso, uma crucificação passiva e ativa. Então, essa entrega ela é passiva e ela é ativa. Ela é ativa no sentido de, voluntariamente, o marido constantemente, diariamente, fazer o máximo possível para fazer a sua esposa feliz. Veja que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 25, que ao recém-casado ele era designado 1 ano de licença de seus afazeres, inclusive do exército, para dedicar a sua esposa a fazer-lhe feliz, fazer sua esposa feliz, durante 1 ano. Isso mostra a preocupação de Deus para com a felicidade da esposa. Fora exceções, como por exemplo problemas de saúde, fora essas exceções, se a sua esposa ela está infeliz ou se ela é infeliz, provavelmente há um erro seu nesse processo. Provavelmente. E quando o casamento está degringolando ou acaba-se de vez, o principal responsável é o homem, é sempre o homem. É o homem. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Ainda que a mulher tenha cometido um erro grave, mas se você for olhar o histórico, o homem deixou a desejar em algum momento em seu percurso e em sua responsabilidade. Observe que a primeira pessoa a comer do fruto proibido no Jardim do Éden foi a mulher, mas Deus não brigou com a mulher primeiro. Ele não deu uma bronca na mulher primeiro. Primeiro ele chamou o homem. E ainda disse que a terra é maldita não é por causa de Eva. A terra se tornou maldita por causa do homem. O seu casamento está degringolando é por causa do homem, é por causa da responsabilidade do marido, do cabeça. Isso é entrega, porque o marido tem que se entregar para fazer a sua esposa feliz. Agora, de maneira passiva, onde a cruz se relaciona de maneira passiva? A cruz ela se revela de maneira passiva, meus irmãos, quando nós temos que suportá-la. Suportar a cruz. E de que maneira isso acontece no casamento? Quando o marido tem que suportar os defeitos da esposa. Mulheres, não queiram usurpar a função do marido. Você não sabe o que você está pedindo. Aquieta-te e satisfaça diante de Deus com aquilo que Deus te deu, que é o papel da submissão. Por que querer usurpar uma responsabilidade tão grande como a do marido? O que Deus exige do marido? Deus exige o amor, sacrifício e entrega. Isso significa, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 4. Como assim? Amar de que forma? O amor é paciente, é benigno, tudo suporta. Você não suporta mais a sua esposa? O problema é você é o problema. Eu não amo mais a minha esposa. A solução é você passar a amar, não é o divórcio. Tudo suporta, tudo confia, tudo crê. Isso significa essa entrega de maneira a suportar os defeitos da sua esposa. Isso pesa sobre os nossos ombros. Nós temos que ter paciência. Veja que a mulher, por diversas razões, às vezes biológicas, psicológicas, naturais que Deus concedeu à mulher, ela tem um sistema nervoso mais instável. Facilmente ela passa por algum tipo de desequilíbrio, não cognitivo, mas em seu sistema nervoso, ou seja, é aquilo que os homens dizem, ela perde a paciência fácil. Por acaso você já passou pela experiência da gravidez, a experiência de ter que amamentar? Para o homem é fácil reclamar, não é? Para o homem é fácil reclamar, mas você já carregou durante 9 meses um bebê no ventre com uma barriga enorme, com dor na coluna, teve que acordar de madrugada para amamentar e o seio sangrando? É fácil dizer isso, mas a mulher ela já tem por natureza essa fragilidade no que diz respeito ao sistema nervoso central, onde ela mais facilmente perde a paciência. Mas cabe ao homem o principal dever de ter paciência com a esposa, suportar os defeitos da esposa, corrigi-la, obviamente, porque o amor, ele na verdade não se alegra com a injustiça, mas corrigi-la em amor. E se você é um homem desequilibrado, você está sendo na verdade a mulher da relação. Você é desequilibrado, você facilmente perde o equilíbrio, você está achando que você é o machão, você tem uma alma feminina. É o machão da casa, quer pôr ordem na casa gritando, alterando o tom de voz, você tem uma alma feminina, porque isso ao homem cabe o poder do equilíbrio, da maturidade, de falar com razoabilidade, com tranquilidade, com firmeza, mas sem desequilíbrio. Mas se você é desequilibrado, você tem que procurar uma terapia chamada Palavra de Deus, que é a que vai restaurar a sua alma. Então, veja que a primeira característica do amor marital é que é um amor sacrificial, de entrega, de cruz. A segunda característica do amor do marido é que é um amor espiritual, no sentido de que ele tem que amar a esposa
e esse amor tem que se revelar no cuidado espiritual com a esposa, assim como Cristo fez com a igreja. Veja no versículo de número 26 em diante. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Veja, não seria necessário Paulo ele explorar todos esses aspectos teológicos da redenção da igreja, de como Deus salvou a igreja, porque ele já vem explorando isso desde o capítulo 1. Para que salientar isso novamente? Ele está salientando isso novamente para reforçar o Cristo como referência de cuidado espiritual. Ele se entregou pela igreja, mas não é simplesmente morrer para livrar a igreja do inferno, mas cuidar do caráter da igreja, cuidar da vida espiritual da igreja e dos crentes. Jesus, ele apenas não te livra do inferno, mas ele se preocupa com o seu caráter, ele quer que você amadureça o seu caráter. Veja que o amor do marido para com a esposa, de maneira semelhante, tem que ter essa preocupação espiritual. Você não tem que ter raiva da sua esposa, você não tem que ter mágoa da sua esposa, rancor da sua esposa. Você tem que olhar para os defeitos da sua esposa como Cristo olha para as rugas, para os defeitos da igreja. De que maneira? Com compaixão. Você tem que olhar para os defeitos da sua esposa com compaixão e ter paciência e se preocupar em cuidar da vida espiritual da sua esposa. E como se cuida da vida espiritual da sua esposa? Se cuida da vida espiritual da sua esposa, primeiro, sendo uma referência de cuidado espiritual. A sua esposa, ela tem que te flagrar não vendo pornografia. Ela tem que te flagrar orando. Ela tem que, de repente, te pegar. Ele estava orando, deixa eu fechar a porta. É assim que você tem que surpreender a sua esposa, não é vendo pornografia. Você tem que surpreender a sua esposa orando, para que ela veja, meu marido, ele ora, então deixa eu ter mais momento de oração. Você sabia, homens, que você é uma grande referência para a sua esposa, independente das crises de relacionamento? Se a sua esposa não vê que você ora, ela vai parar de orar. Ela vai diminuir a intensidade da oração. Se a sua esposa percebe que você não lê a Bíblia, vai diminuir a intensidade da oração. Assim como os filhos têm como referência os pais, a esposa tem como referência o marido. Então, ela tem que te ver orando, você tem que interceder por ela e você tem que orar junto com ela. Se isso não está acontecendo, muito longe você está da sua responsabilidade, do cuidado espiritual com sua esposa. No que diz respeito à palavra de Deus, a mesma coisa. Você tem que se alimentar da palavra de Deus para que você possa alimentar a sua esposa. Você tem que ser um exemplo de assiduidade na igreja. Você tem que ser um modelo de assiduidade na igreja. Recentemente eu conversei com um casal, não só com um, mais de um casal, exortando-a sobre a frequência na igreja. E aí o marido diz para mim, não, pastor, aqui às vezes ela está cansada, não consegue acordar muito cedo e não vai. Aí eu falei, aí você fica em casa? Por acaso você é frouxo? É ela que manda na casa? Você tem que ir, mas eu vou sozinho. Se ela está dizendo que ela está cansada, que ela está isso, ela tem que ver que você não abandona o seu Senhor. Ela tem que ver que você não abre mão, nem mesmo por ela, da adoração a Deus. Quando ela perceber que você não abre mão de Deus por nada, ela vai olhar para você como uma referência. E na verdade, é a melhor forma de liderar, é sendo referência, não é simplesmente dando ordens. Esse conceito de liderança, de dar ordens, ela tem que ser submissa, eu vou dar ordem. A melhor forma de liderar, meus irmãos, é você atraindo o liderado para você. É você sendo uma referência para os liderados. E no caso da esposa, você tem que ser referência para a esposa. A esposa tem que olhar para você como uma referência de leitura da Bíblia, referência de oração e referência de paixão pelas coisas de Deus. Não é simplesmente você chegar, você não quer ir, pois eu estou te dando uma ordem. Você vai para a igreja e vai ser submissa a mim, mesmo que você não queira ir. E se você for insubmissa, eu vou te disciplinar, vou entrar com um documento de disciplina perante o conselho. Fácil liderar assim, não é? Autoritarismo, ditador. Agora, você ser um modelo de crente, aí é outro nível. Aí é um outro discurso, para poucos. Meus queridos irmãos, nós temos aqui, então, a primeira característica do amor marital. É um amor de sacrifício, um amor sacrificial. A segunda característica do amor do marido é um amor espiritual, que cuida da esposa. A terceira e última característica do amor do marido é o amor material. Veja, meus irmãos, o que diz o versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes
a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Cristo alimenta a igreja. Isso serve de referência e de modelo para os homens cuidarem de suas esposas. Alimenta e cuida. O alimento aqui material da igreja, obviamente, é alimento espiritual. Mas Cristo está usando isso como referência para a nossa responsabilidade. Temos que trazer à memória aquilo que é o mais óbvio das relações humanas na sociedade, que é a obviedade do sustento da casa. A responsabilidade maior recai sobre o marido. É necessário abrir uma nota aqui de explicação a respeito da função dos dois no lar, no que diz respeito a sustento e manutenção econômica e financeira. Existe um debate, uma discussão se a mulher deve ou não trabalhar. É claro que a mulher pode trabalhar fora. Exercer uma atividade, uma profissão, fazer faculdade, ter uma carreira. É só você ler Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, ela é elogiada justamente porque ela ajuda o marido. Ela trabalha. Eu só acho complicado a mulher se ausentar do lar para trabalhar fora nos primeiros anos da infância de seus filhos. O prejuízo será grande. Fora essa exceção, é claro que a mulher pode ajudar na administração do lar, mas a grande responsabilidade recai sobre o homem, do cuidado material, do cuidado da alimentação. Quando eu digo alimentação, envolve tudo, estrutura familiar, comida, roupa, remédio, tudo. Inclusive o cuidado com a estética da esposa. Por que muitas mulheres não querem parar de trabalhar? Para não depender do egoísmo dos maridos, do autoritarismo dos maridos. Porque quando a mulher não trabalha fora, quando ela não tem o salário, os maridos, a maioria se aproveitam disso, para manipular a esposa. A esposa tem que implorar para o marido liberar a verba para ela ir ao salão. Tem que implorar. Que coisa horrível, que falta de amor, que egoísmo dos homens. Falta de amor. A questão estética para a mulher é muito preciosa, assim como a questão sexual é para você, homem. Para a mulher, a estética, ela se produzir, ela se cuidar, mas tem homens que são egoístas. Por isso que as mulheres se desesperam e querem entrar no mercado de trabalho e não querem sair mais. Agora, veja, cabe ao homem a responsabilidade do sustento. Essa palavra tem um peso muito grande para os jovens que não se casaram ainda. Estamos vivenciando uma geração, meus irmãos, em que as jovens e as meninas já estão com perspectiva de carreira, já estão terminando a faculdade, já estão no mercado de trabalho, já têm a perspectiva de carreira, de projeção de futuro. E os homens ainda nem sabem o que quer. Você pergunta para um homem de 25 anos, o que você tem de projeção? Eu ainda não sei. O Heitor, meu filho, falar isso, eu entendo. Meu filho, o que você quer ser quando crescer? Não sei ainda. Claro, ele só tem 7 anos. Agora você tem 25 anos e não sabe o que quer da vida ainda. Aí depois que se casa, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? A mulher vai estar lá lutando no mercado de trabalho e você vai estar em casa dizendo que não consegue emprego. E fica lá jogando videogame com as pernas para cima, assistindo Netflix. Mas por que você não está ajudando em casa? Eu estou procurando emprego, mas não acho. Ainda mais em São Paulo, que não falta emprego. Agora, emprego de luxo, aí você tinha que ter batalhado por um emprego de luxo. Se você não batalhou, você tem que se contentar com aquilo que o mercado te oferece. Mas você não pode ser uma pessoa relapsa como referência de trabalho e de ser uma pessoa batalhadora. O homem tem a responsabilidade do sustento familiar. Pastor, você está sendo machista. Pouco me importa com a interpretação que você tem das minhas intenções. Pouco me importa, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Agora, se você quiser gastar tempo falando de mim, usufrua desse privilégio. Eu não me importo se eu estiver sendo fiel à Bíblia. Agora, se eu estiver sendo infiel à Bíblia, aí eu fico preocupado com a minha reputação. Mas se eu estiver sendo fiel às Escrituras Sagradas, sim, é responsabilidade do homem, sim, sustentar a casa materialmente. É claro que a mulher pode participar desse processo com acordo. Agora, se os dois estão trabalhando, mesmo assim a organização familiar, a organização financeira está sobre os ombros do homem. Sobre os ombros do homem. Por isso, mulheres, sejam cuidadosas com quem você vai casar, porque depois não dá para você lamentar com lágrimas sobre o leite que foi lançado ao chão. Cuidado material inclui sustento, mas não somente isso, o cuidado material também inclui a intimidade. Agradar a esposa na sua intimidade. Veja, meus irmãos, o versículo de número 31. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele está falando da relação de intimidade. Como nós temos crianças aqui no culto, eu não vou falar o termo específico, e os adultos sabem do que nós estamos falando sobre intimidade. Existe uma mística na sociedade
especialmente no Oriente, mas isso se estende também ao Ocidente, uma mística de que essa relação de intimidade tem como objetivo principal agradar o homem, e a mulher tem que fazer todo o esforço para agradar o marido. De fato, historicamente, a sociedade não tem se preocupado com a questão do prazer da mulher na intimidade. Isso é relegado ao esquecimento, ou desprezado, como se a mulher não tivesse aspectos biológicos que gerem prazer na hora da intimidade. E por isso os homens são naturalmente egoístas na intimidade e se preocupam apenas em se satisfazer, e caso a mulher lhe negue, ele corre o risco dele, inclusive, denunciá-la para o pastor, dizendo: olha, ela não está fazendo o seu papel. Aí a pergunta pode ser de uma via de mão dupla, onde o pastor pode perguntar para o marido: e você tem feito o seu papel de fazê-la feliz na intimidade, dado o prazer? Na verdade, existem muitas mulheres na igreja que estão casadas há 10, 15, 20, 30 anos e nunca experimentaram, nunca souberam o que é prazer na intimidade. Os homens sim, mas elas não sabem o que é isso. É papel de você, homem, fazer a sua mulher feliz na intimidade, mas tem que ser muito homem para conseguir isso. Tem que ser muito homem para fazer a mulher, porque é uma arte. É uma arte conseguir fazer a mulher ser feliz na intimidade, fazer ela sentir prazer na intimidade. Para o homem, não precisa de arte nenhuma, a não ser a visual. Mas para a mulher existe todo um aparato, toda uma técnica de sedução, etc, etc. O homem não tem paciência com isso. Então, você não passa de um animal selvagem que quer se satisfazer. Se você ama a sua esposa, você deveria, inclusive, alimentá-la nessa área da intimidade. Mas, se você não consegue, você é um incompetente, como homem. Se você achou essa palavra dura demais, é necessário que eu repita. Se você não consegue satisfazer a sua esposa na intimidade, você é um incompetente e não passa de impulsos de animais, de impulsos selvagens. Meus irmãos, nós temos aqui as características do amor do marido. São 3 características. O amor do marido, ele é sacrificial, ele é espiritual e ele é material. Que Deus nos dê esta graça e essa misericórdia de cumprirmos o nosso dever como homem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por Tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue sendo conosco durante este culto, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.